Abra sua Bíblia, quem trouxe, quem não trouxe, aprenda a trazer. Nós até evitamos colocar a Bíblia no telão, para forçar um pouquinho os cristãos a não ter vergonha de carregar a Bíblia na mão. A gente carrega a Bíblia na mão sempre e mostra que este é um símbolo, né, que denuncia também que somos cristãos e que não temos vergonha de Deus nem da sua palavra. O sexto livro da Bíblia é o livro de Josué. Abra sua Bíblia no livro de Josué. Esse primeiro capítulo é um trecho extremamente conhecido. Eu quero ser rápido, porque hoje eu não quero ultrapassar dos horários. Então, o primeiro capítulo do livro de Josué, quando Deus fala com Josué após a morte do grande líder, legislador, profeta, chamado Moisés. Deste grande homem de Deus, que foi um canal de Deus para abençoar a formação de uma nação, de um povo escolhido por Deus. Então, Deus sempre tem alguém que Ele vai colocar à frente de um povo para ser abençoador do povo. Amém? Então saiba que você está aqui hoje, está diante de mim não porque eu sou o melhor, mas senta aqui, ó. Ah, tem lugar, tem isso aqui, ó. Casal bonito, ó. Esse é o pastor Mário, e a esposa, e a filha. Chega aí, senta. Faz de conta que vocês estão em casa, tá? Então, quando Deus coloca um homem, uma mulher na frente para ser líder, líder não é aquele que manda. Isso é um equívoco. Líder é aquele que é modelo a ser seguido. Há muitos líderes que usam de uma austeridade, da voz de ordem para justificar a sua liderança. Quero que você entenda que aqui no MAR, se alguém pergunta MAR, é AD, aquele negocinho azul lá é um M, MAR, Ministério Apostólico da Restauração, as 3 iniciais da MAR. MAR é lugar de peixe. Peixe é o símbolo daqueles que seguiram a Cristo. Pensei que eu ia ter que clamar aos anjos para dizer amém. Então, aqui o povo do mar saiba que eu não sou um pastor que fica dizendo, oprimindo. Não, eu ensino a palavra, a responsabilidade não é minha, é sua. A minha é te ensinar. A salvação é individual. A bênção é uma proposta sua para com Deus, aceitando a proposta de Deus. Então não adianta eu forçar você. Porque tem gente que demonstra com uma aparência de bom, de fiel a Deus, mas no fundo, é uma bênção. Mas deixa para lá. Então, abra aí Josué, capítulo 1. Esse texto é muito conhecido, diz assim: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este, isto é, o Senhor, falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, isto é, já morreu. Dispõe-te. Repita isso comigo. Dispõe-te. Agora, e passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Até aqui. Que a igreja diga um amém. Amém. Fecha os olhos e não a Bíblia. Pai, em nome do Senhor Jesus, tua palavra aberta nesta noite e lida, seja, meu Deus, um manancial de vida sobre nós. Que ela venha ao encontro das nossas necessidades, mas também da necessidade que a palavra mesmo tem em operar em nós, em nossos corações. Que nesta hora, meu Deus, o Senhor venha encontrar em nós um coração contrito, quebrantado, que venha, Senhor, encontrar em nós um coração sincero, ávido pela Tua palavra, ávido pelo mover do Teu Espírito em nosso interior, de modo que sejamos transportados de uma vida comum para uma vida sobrenatural.
De uma vida, meu Deus, de comodismo para uma vida de conquista, de confrontação e de avanços. Que sejamos, meu Deus, transportados da vontade humana para a vontade do eterno. Em nome de Jesus, e só quem concorda comigo, dá um amém bem forte. O livro de Josué é o 6º livro da Bíblia, que dá continuidade aos 5 livros de Moisés: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. O 6º livro começa já com outro autor, que é Josué. Josué era um moço que era auxiliar de Moisés. Quando Deus chama Moisés, capacita, unge Moisés, coloca no coração, na mente de Moisés, a palavra que ele deveria ensinar o povo, se levantou logo depois um rapaz, cujo nome é Josué, filho de Num. E este rapaz, se identificando com o seu líder, buscou ser o seu ajudador. Buscou ser o seu braço direito. Então Josué começa a ajudar Moisés em tudo que ele tinha que fazer. Onde Moisés estava, Josué estava. O que Moisés estivesse fazendo, Josué estava ali auxiliando. Tudo que Moisés dissesse, Josué cumpria. Porque esta é a característica do verdadeiro discípulo. O verdadeiro discípulo não é aquele que segue para ouvir o líder. O verdadeiro discípulo é aquele que segue para fazer aquilo que o líder instrui. Quem entendeu pode dizer um amém? Amém. Então nós dizemos assim: eu sou discípulo. Não se diz que é discípulo, se mostra. Aqui nós vemos que o próprio Deus testemunhou a respeito de Josué, dizendo: Josué é servo de Moisés. Deus diz: Moisés é meu servo, mas Josué é servo de Moisés. O que Deus queria mostrar com isso? Que ele levanta assim líderes, e junto a esses líderes Deus levanta auxiliares. Nessa igreja, todos que estão aqui são meus auxiliares. Pastor, que arrogância. Eu quero dizer que isso não é arrogância, querido. A nossa igreja, ela segue a linha apostólica, e a gente já entendeu que apóstolo é aquele que está a serviço do povo. Eu estou aqui a serviço da comunidade. Eu estou a serviço da igreja. Eu larguei tudo, eu larguei trabalho, 25 anos, concurso efetivo na rede pública, na rede estadual de ensino, larguei porque eu coloquei a minha vida a serviço do reino. E esse é o chamado de Deus. Pensa que é fácil? Não, não é fácil. Pensa que é café pequeno? Não, é muito café no bule. Mas eu ouvi o chamado de Deus e propus cumprir, atender isso fielmente, para que eu pudesse ser útil à comunidade que aqui se reúne, chamada Comunidade do Mar, os Peixes. Amém? E fico feliz por cada vida que aqui se congrega para louvar e adorar o nome de Deus. Porque o único motivo que nos traz aqui nessa noite não é para ver esse pastor lindo. O motivo que nos traz a uma comunidade, a uma igreja, a um templo, é para, reconhecendo Deus, vir adorá-lo, vir exaltá-lo, vir engrandecê-lo, vir cultuá-lo. Se você veio cultuar a mim, querido, você está desviado. Se você veio cultuar o grupo de louvor, está mais desviado ainda. Porque o único motivo que deve nos trazer a um templo é porque reconhecemos a soberania de Deus, nos colocamos embaixo dessa soberania e viemos prestar um culto a Ele para nos tornarmos cada vez mais parecidos com o Pai. Ô Daniel, você está aí? Está no escurinho. Então esse é o único motivo que nos traz a uma igreja. Se você vier à igreja simplesmente porque aqui tem
atrativos. Tem um show gospel, lá a banda é maravilhosa, lá o pastor é maravilhoso. Está tudo errado. O que você tem que vir fazer no culto é reconhecer que Deus é maravilhoso. Moisés deve ter ensinado isso para Josué. E ao aprender, Josué começa a pôr em prática. Ele viu no seu líder algo que poderia ensiná-lo, e ele se deixou ser ensinável. Porque tem gente que não é ensinável. Valei-me, meu Senhor, pela chaga do Cordeiro. Tem gente que não é ensinável. A gente ensina e não aprende. Aí eu digo, então não ensinou nada, porque só é ensino quando há aprendizagem. Se não houve aprendizagem, não houve ensino. Aí eu fico frustrado, achando que eu sou um péssimo ensinador. Mas também não se ensina a jumenta a fazer as unhas. Foi só uma metáfora, tá, gente? Pelo amor de Deus. Eu quero dizer que ela tem um casco muito grande e ela não tem habilidade para fazer, tá? Ninguém aqui saia hoje dizendo, nossa, eu fui num culto que o pastor chamou o povo de jumento. Alguém entendeu assim? Senhor, repreende a má compreensão. Então Josué vai seguir e fazer o que Deus agora o comissiona. O que eu quero passar, o que nós devemos aprender hoje com Josué. O que devemos aprender é que, primeiro, a vida tem seu tempo limite. Todos morrem. Essa semana nossa nação, o mundo foi marcado pelo episódio do avião da Lamia. Marcou o Brasil por vidas que foram ceifadas. É lamentável? Foi muito triste? Foi comovente, todo o cortejo, fúnebre, muito. Mas uma coisa que Deus disse para Moisés, e hoje Ele quer dizer para você: a vida continua. O que Deus quer que você entenda é que para uns a vida se encerra, mas para nós que estamos aqui, a vida continua. Em 1755, deixa eu conferir se foi isso, 1755, houve um grande terremoto em Portugal, devastou tudo, e um comandante do rei de Portugal foi consultado pelo rei, e perguntaram para ele, salvo engano o Marquês de Pombal, perguntaram para ele, o que fazer agora? Vou traduzir, Moisés é morto, o que eu posso fazer? Josué estava ali, Moisés é morto, e depois que morre, o que vamos fazer? Porque às vezes nós colocamos a esperança demais em uma coisa, e quando esta coisa nos falta, o mundo falta o chão para nós. Alguém aqui já alguma vez sentiu que o chão tivesse sumido de debaixo das suas pernas? Querido, eu várias vezes. Não dá para levantar uma mão só não levanto o outro pé, porque eu não sei levitar. Muitas vezes a gente se depara com situação que o mundo foge aos nossos pés. E a gente se sente sem rumo, sem lenço e sem documento. Mas o conselho deste que eu disse de novo, salvo engano, seja o Marquês de Pombal, o rei perguntou para ele, o que podemos fazer? O que vamos fazer agora? E o Marquês de Pombal respondeu, sepultar os mortos, cuidar dos vivos e fechar os portos. Vamos memorizar isso, diga, sepultar os mortos, cuidar dos vivos e fechar os portos. O que o Marquês de Pombal queria ensinar com isso, que serve de lição para nós? Semelhantemente ao fato de Deus tratar com Josué. Morreu. Não dá para eu chorar a eternidade por alguém que se vai. Porque todos que nascemos
neste mundo havemos de partir dele. No funeral da minha mãe, eu cantei: a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. E todo mundo ficou assim, Leninho pirou. A minha mãe era uma mulher que, eu falei hoje de manhã aqui na aula da Escola de Líderes, minha mãe é uma mulher que você nunca viu ela com inimizade com ninguém. Você nunca viu ela reclamando. Minha mãe era a pessoa mais dada, mais brincalhona, mais para todo lugar ela tinha uma piadinha sem graça, mas tinha. Não tinha tempo ruim, não tinha doença, não tinha isso. Minha mãe, você não vê falando de doença, você não vê reclamando. Às vezes a mulher estava no bico do corvo, mas ela... E no velório dela, eu fui fazer o velório e cantei: a alegria está no coração. Por quê? Porque isso falava da minha mãe. Falava de quem era a dona Helena. Mas eu sepultei. Eu não posso chorar a minha mãe o resto da minha vida. Porque muitos de nós, ao nos depararmos com situações catastróficas nas nossas vidas, situações inesperadas, nós ficamos lamentando muito tempo essa situação. Ficamos chorando demais os mortos. Ei, a Bíblia diz que há um tempo determinado para todo propósito embaixo na terra. Então eu tenho que discernir o tempo da lamentação, o tempo do choro e pôr um fim ao choro. Deus mesmo diz que o choro tem um tempo. Quem está entendendo, diga amém. Por quê, pastor? Porque não adianta eu ficar me lamentando aquilo que não tem como trazer de volta. Então, eu tenho que partir para frente. Segundo passo, diga: primeiro foi sepultar os mortos. Eu não estou ouvindo. Sepulte o que se perdeu. Ah, mas antes era melhor. Sepulte. O futuro está aí, mais bem preparado do que o passado, porque o teu futuro é uma preparação de Deus. Então não fique lamentando o passado que se perdeu. Vamos para frente que Deus vai abençoar o nosso caminho. Vamos vencer as depressões, as frustrações e parar de lamentar. Ah, porque no passado era assim. Ah, porque quando a minha mãe era viva era assim. Ah, porque quando o meu pai era vivo. Ah, porque quando o meu marido era... Enterra, querido, sepulta os mortos, porque tem vivos para nós cuidarmos. O que é que nós devemos aprender com isso? Primeiro, sepulta os mortos, porque tem coisa viva para a gente cuidar. Primeira coisa, cuide de você mesmo. Ah, vamos fazer uma coisa aqui que eu já critico bastante. Diga para alguém do teu lado: cuide de você mesmo. Tem muita gente cuidando dos mortos, vai de 7 em 7 dias ao cemitério trocar as flores, mas a sua vida é uma desgraceira medonha, é uma vida largada, é uma vida sem sentido. Não, querido, sepulta os mortos e cuida do que está vivo. O Marquês de Pombal estava falando para o rei de Portugal, dizendo: olha, os mortos não dá mais para resolver, sepulta. Sabe por quê? Porque quem cuida de morto adoece. O morto traz o quê? Enfermidades. Sabe por que tem muita gente que parece que vive meio vivo, meio morto dentro do cristianismo? Porque carrega o morto consigo noite e dia. O morto traz doenças, traz moscas, traz enfermidades, traz mau cheiro, traz podridão, traz contaminação. O Marquês de Pombal nos ensina hoje, Deus nos ensina através da fala do Marquês de Pombal: descarta o que é podre, descarta, joga fora, para que a vida sobrevenha. Não adianta viver preocupado com o que se perdeu. Preocupe-se com o que está por vir, porque eu quero que você saiba que o melhor de Deus está por vir. É que eu sou pentecostal, tá?
Aleluia. O melhor de Deus está por vir. O que Deus tem preparado para mim, eu vou dizer uma coisa para você. Deus tem coisa preparada para mim que eu nunca vi, que eu nunca ouvi falar sobre, e nunca nem eu pensei que era possível ter. A Bíblia diz que Deus tem preparado para os seus aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem subiu ao coração do homem. É o que Ele tem preparado para aqueles que o amam. Querido, saiba que Deus tem melhor dos melhores para você. Uhul! É o melhor dos melhores para você, para mim. E a minha parte ninguém vai levar. O morto não vai roubar o que é do vivo. Sepultar os mortos e cuidar dos vivos. Cuide de você mesmo. Cuida da sua casa. Cuida da sua família. Cuida dos seus negócios. A empresa fracassou, vamos para frente. Uma vez, perguntaram para o senhor Thomas Edison. Quem sabe quem é Thomas Edison? O inventor da lâmpada. Perguntaram a Thomas Edison: Mr. Thomas, como é que o senhor se sente depois de 2.000 falhas? Porque ele só conseguiu o sucesso na 2.001. E Mr. Thomas respondeu: falhas? Eu nunca fracassei. Como? 2.000 fracassos? Ele disse: não era fracasso, era aprimoramento. Eu estava aprimorando o meu projeto. Tem gente que tem visão negativa, destrutiva das coisas. Ei, aquilo que não não deu certo hoje, é porque Deus está te ensinando a aprimorar para ser melhor amanhã. Vai ser melhor! Meu amanhã é lindo! Teu amanhã é lindo, Isabel. Aleluia. Sepultar os mortos, cuidar dos vivos. Mudar o foco do que sepultou e manter o foco naquilo que ainda está vivo. Cuidar para que não se perca. Terceiro, fechar os portos. Por quê? Portugal estava destruída. Era o período das grandes navegações, em que países, e Portugal foi um desses, tanto que o Brasil foi conquistado por Portugal, vocês sabem. Portugal foi até China, foi até a Índia, conquistando o território. Então, o que o Marquês quis ensinar? Que uma vez que Portugal estava fragilizada na sua segurança, era preciso fechar os portos, não permitir mais as navegações, porque as navegações poderiam trazer invasores a Portugal. Ei, a terceira lição de Deus para a nossa vida, através das palavras do Marquês de Pombal, é: fecha os portos, cuidado com aquilo que vem de fora para dentro. Cuidado com as falas da serpente, aquela pessoinha que vem e vai fazer o comentário para o pastor Mário. Eu gostei desse, né, fica mais fácil eu descer. E vai, olha, deixa eu te falar uma coisa. Não, deixa eu falar uma coisa. Aquele pastor Heleno, ele é até bonitinho, mas ele se acha. Ele se acha. Aí você vai dizer para ele: não, ele não se acha, ele tem certeza. Tem certeza. Nunca permita que falazinhas venham no teu ouvido, sabe, de pessoa. Ixi, eu saí do meio. Irmão, eu esqueci desse detalhe. Sabe, no meio de qualquer aglomeração de pessoas, existe sempre o disse-me disse. Fecha os portos. Teus ouvidos são portos que podem receber embarcações de invasores da tua alma. Fecha os portos e não deixe que embarcações estrangeiras invadam o teu território. Proteja o que tem. Quem vacila achando, não, tem que manter a livre comércio. Cuidado, foi na multiplicação do comércio
que Satanás perdeu o seu lugar, o seu território nos céus. Não comercialize com o incircunciso, com o boca de caçapa, com boca de cemitério, com boca de podridão, aquilo que vem falar e desmotivar. Peraí, você com 59 anos vai casar? Como? Não, deixa eu falar uma coisa para você. Deixa eu falar uma coisa. Casamento não é bom. Começa. São as vozes interferentes da serpente. Foi assim que ela fez lá no Éden com Adão e Eva. E ela continua fazendo até hoje, de novo, através de novas serpentes, que são homens e mulheres. Não seja a serpente. Não seja a boca de Satanás. Que você vai comprar um carro novo? Não, deixa eu te falar, não compre, porque a coisa não está boa, o mercado não está bom, não compre agora. Mas espera aí, você recebeu uma palavra de Deus que te motivou, que te levou, que te despertou para você fazer. Vai, faça e repreenda a voz da caçapa. Não aceite o discurso interferente. Você vem à igreja e de repente Deus usa a pessoa que está aqui e diz: olha, Deus está dizendo, avante, não pare, não desista. Aí chega alguém e fala assim: eu já fiz isso uma vez e não deu certo. Aí você diz: não, uma pessoa que tem experiência. Querido, se você crer em Deus, você vai montar uma empresa de sorvete lá na Groenlândia, vender para esquimó sorvete. Porque quem está com Deus, querido, é vitorioso onde quer que andar. A palavra de Deus para Josué, quem está com a Bíblia aí, vê se é o versículo 6, lê aí para mim, se eu ver se é isso. Ninguém poderá te resistir. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Foi isso que Deus disse para Josué. Josué 1:5. Josué, ninguém poderá te resistir. Ei, esta é a palavra de Deus para a tua vida, querido. Se você está com Deus, Deus está com você. E uma vez que Deus está com você, você é irresistível. Ninguém poderá resistir. Tudo que você se propuser a fazer, Deus abrirá o caminho e você cruzará os desertos, os rios. Deus disse para Josué: Josué, não se importe com o rio na tua frente. Josué, não se importe com o Jordão, porque tu farás passar este povo pelo rio Jordão. Deus está dizendo: ei, se eu estou com você, querido, não temas, segue em frente. Pode aplaudir, Patrícia. Segue em frente. Diga: sepultar os mortos, cuidar dos vivos, fechar os portos. Esse é o conselho que Deus toma das palavras de um homem que usou de sabedoria para salvaguardar a humanidade, o povo de Portugal, após uma catástrofe. Se você foi tomado de surpresa por alguma situação desconcertante, desconfortante, alguma situação difícil, complicada, querido, siga esses 3 conselhos. O que não tem remédio, remediado está. Segundo, cuida do que está vivo, porque é pelo que está vivo que Deus vai trazer e multiplicar vidas. Eu tinha 10 empresas, agora só tenho uma. Cuida dessa, porque é dessa que Deus vai multiplicar em mais 10. Eu não tenho nada. Usa o que tem. Um dia, uma mulher foi visitada por um profeta. Essa mulher morava numa região chamada Sarepta. O profeta Elias chega lá e diz para aquela mulher: minha querida, por favor, me traga um copo d'água que eu estou com sede. Ela deu as costas para ir buscar. Aí o profeta diz: mas traz também algo para comer. Ela falou: para comer? Você está de piada comigo. Não falou bem assim não, isso aqui é interpretação helenística.
Ela disse: está de piada, nós estamos vivendo a pior crise, estão se vendendo cocô de pombo como farinha, estão vendendo cabeça de jumento, o jumento era um animal imundo para o povo de Israel, estão vendendo cabeça de jumento e comendo com cocô de pombo. A situação, profeta, é a pior que já vimos na face da história. E o Senhor ainda pede de comer na casa de uma viúva. Eu só tenho um restinho de farinha e um tiquinho de azeite numa botija. Vou fazer um pãozinho, vou comer eu e o meu filho, porque amanhã vamos morrer pela fome. Pessoas sem esperança. Mas quando Deus visita a sua vida através de um profeta, Deus está dizendo: eu venho trazer prolongamento da tua história. E o profeta diz: não, faz primeiro para mim. Não, eu tenho que encerrar logo, mas pensa, gente, pensa. Quantos pastores, pastor Mário, pastora Nancy, pastor Silas, somos criticados quando ministramos que no reino tem que ter o primeiro lugar. Foi Jesus quem disse: buscai primeiro o reino de Deus, as demais coisas virão depois, são secundárias, mas elas virão por causa do reino. Foi o que Jesus disse: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Elas vão correr atrás de você. A bênção do Senhor vai correr atrás. Você vai fugir, você vai esconder no mais profundo do oceano, a bênção vai te alcançar lá. Aí o profeta diz para aquela mulher: não, faz primeiro para mim. A mulher não discute. Ela não discute. Ela faz e serve para o profeta. Aí vem a bênção. Ele disse: olha, a farinha da tua panela não vai acabar, e o azeite da tua botija não vai secar, até que Deus faça chover de novo em Israel. Tinham se passado já anos, foram 3 anos e meio de seca. Eu quero que você aprenda nesta noite a ter fé na palavra profética. Tem gente que espera ver para crer, já está fadado ao fracasso. Só vai viver em vitória quem crer, porque aí vai ver. Porque pela fé, a Bíblia diz pela fé, e vai dizendo: Abraão fez isso, Moisés fez aquilo, Sara fez isso, e vai pondo os heróis da fé. E eu quero dizer que pela fé eu estou aqui hoje, vivendo o melhor de Deus nesse tempo. Não estou vivendo o melhor da minha expectativa, mas estou vivendo o melhor que Deus preparou para mim nesse tempo. E eu não vou chorar o que se perdeu, porque eu sei que Deus tem mais para dar do que Satanás para tirar. Eu sei que tem mais. Tem mais de Deus para mim, tem mais de Deus para você. Mas isso só é possível para quem é filho. Como, pastor? Eu não sou filho de Deus? Cuidado com esse negócio, porque o mundo e as pessoas que não conhecem a palavra de Deus, elas têm muito jargões, muitas falas que não são a palavra de Deus. Eu falava isso quando eu não era cristão evangélico. Eu falava assim: esse povo crente é metido a ser os únicos filhos de Deus. Mas aí eu conheci a palavra de Deus e aprendi que não são todos os seres humanos filhos de Deus. Olha só. Dói, não dói? Alô, tem alguém aí? Não são todos os seres humanos. Porque uma vez Jesus estava conversando com os
entendidos da palavra de Deus do passado, do tempo de Jesus. Aqueles homens eram religiosos, mas eram meio bandidos. Apaga isso aí. Tá? E aí chegaram para Jesus e disseram: ei, você está falando que você é filho de Deus, e não sei o quê. Nós é que somos filhos de Abraão. Filho de Abraão significa descendente daquele que tem a promessa, portanto, detentor da promessa, da herança que Deus prometeu a Abraão. E eles disseram: não, nós é que somos os verdadeiros judeus. E aí Jesus falou: vocês estão dizendo que vocês são filhos de Abraão? Não, eu vou te esclarecer, vocês são filhos do diabo. Foi Jesus que falou isso, gente. Pensa, Jesus chamou aqueles religiosos de filho do diabo. E aí ele explicou, para ser filho de Abraão, herdeiro desta promessa de Deus, você tem que se parecer com Abraão. Como assim? O filho se parece com o pai. Amém? Alguém vai dizer: mas e se parecer com a mãe? Vamos deixar de infantilidade. Os filhos se parecem com os pais. Então, Jesus estava ensinando aquele povo que os filhos de Abraão se pareceriam com ele não fisicamente, mas fariam as mesmas coisas que Abraão. E que coisas são essas que Abraão fez que Jesus estava se referindo? Viver pela fé. Quando Deus disse para Abraão: Abraão, sai do meio da tua parentela, da terra dos teus pais, e vá para um lugar que eu ainda irei te mostrar. Abraão não discutiu a voz de Deus, largou tudo, pegou o que tinha que pegar e saiu sem saber para onde ir, porque Deus não falou para onde ele iria, falou que iria mostrar depois. E sai Abraão. Mais tarde Deus diz: Abraão, eu quero que você sacrifique num altar o teu filho Isaque, aquele a quem tu amas. Sem discutir, Abraão pega o filho, sobe o monte Moriá, coloca a lenha sobre as pedras, monta o fogo, antes de pôr o fogo, amarra o filho, coloca lá, pegou a faca. Quando ele ia, Deus disse para Abraão: Abraão, pode parar, chega, isso aqui era só um teste de fé. Eu queria saber e queria que você soubesse até que ponto você é capaz de obedecer a mim. Até que ponto você tem fé? E Abraão, com a faca, chamada cutelo, levantado. O anjo bradou: pode parar, não é preciso. Deus não quer sacrifício humano. Deus só queria ver até que ponto você era capaz de obedecer. Por fé. Aí Jesus estava ensinando aquele povo e dizendo assim: os filhos de Abraão fariam as mesmas coisas, vocês não fazem, vocês são tudo hipócritas, religiosos falsos, bandidos de púlpito. Foi isso que Jesus falou para eles. Ele disse: os filhos de Abraão, os filhos de Abraão farão as mesmas obras que Abraão. O que Jesus estava nos ensinando? Que não é porque eu digo que eu sou, eu vou chegar aqui e vou dizer para o pastor Mário: eu sou teu filho. Só porque eu falei? Só porque eu falei eu sou filho do pastor Mário? Não. Mas dar-se-ia o caso do pastor Mário ir até o cartório e pedir, elaborar-se um documento em que ele vai assumir a partir de hoje a mim como filho dele, porque ele tem uma grande herança e ele vai deixar para mim. Receba. O que acontece? Legalmente eu passo a ser filho dele e ter direito à herança. No dia que ele partir desta para melhor, a herança vai ficar toda para mim. Deixa tudo, hein, no testamento. Tá bom? Aí eu socorro mamãe. Então veja, filho de Deus é aquele que a Bíblia diz que Jesus adotou, que Deus adotou. A Bíblia diz que nós fomos tomados por Deus por adoção. Agora, o pastor Mário foi lá e disse: pastor Heleno,
Eu nunca tive um filho tão lindo, quero ter você como meu filho. Então, vem que eu quero lavrar o documento em cartório, assumindo paternidade sobre você. Aí eu digo, não, pastor Mário, fica de boa, tá bom do jeito que tá. Nós já é amigo, basta. Eu todo dia janto, almoço na tua casa, tem até um quartinho lá para mim, uma suíte presidencial. Já me basta. Eu estou vivendo. Só que quando ele partir desta para melhor, a herança não será minha. Por quê? Porque eu não tenho direito, não sou reconhecido nas leis do país como filho dele. Por que você está falando isso, pastor? Porque só tem direito à herança, às promessas de Deus, aquele que aceitou o lavramento. É isso que se fala? Lavramento da certidão de adoção de Deus. Somente esses. Mas tem gente que conhece a Deus, mas não aceitou a lavração do documento. Lavração ou lavramento? Lavramento. Eu vou pensar que é lavamento. Está entendendo? Os filhos de Deus farão as coisas que Deus faz. Espera aí, você vive no pecado, vive aprontando a torta e a direita, e diz que é filho de Deus? Cuidado, não se deixe enganar. Os filhos de Deus são santos como Deus, porque Jesus mesmo disse assim, sede santos, como eu sou santo. Santo é uma pessoa que se separa. Por exemplo, Deus santificou Abraão, separando ele daquela região que ele morava, Ur dos Caldeus. Deus santificou. Santificar é se separar, se tornar diferente, não mais participar dos modelos que não aprovam a Deus. Não é você esperar ser morto, canonizado, e alguém ir lá e rezar no teu pé. Quem está entendendo, diga amém. Eu quero dizer que a minha oração nesta noite é que todos aqui sejamos santos, para a glória de Deus. Tem santo aí? Eu sou filho de santo, porque o meu Deus é santo. É um Deus diferente de qualquer outro Deus. O seu nome é Jesus, que é o Filho de Deus Pai, o Criador dos céus e da terra. Aquele que governa um reino invisível, mas real. O reino de Deus está entre nós. Tenho pregado aqui, eu estou no Brasil, mas o meu reino não é o reino brasileiro. O meu presidente não é Michel Temer. O meu presidente é Jesus. É o governo que está acima de todo governo. É o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Este reino eu não vejo com os olhos carnais, mas eu sei que estou nele. E eu te convido a estar nesse reino, nesta noite, juntos, todos nós, para a glória de Deus Pai e para a felicidade de todos os filhos. E só quem crê recebe. Dá um amém bem forte. Fica de pé. Põe a mão assim no seu coração. Feche os seus olhos. Curve sua cabeça. E repita comigo isso que nós vamos orar. Confie em mim, porque esta oração é um pedido a Deus de coisas boas. Então repita com toda a sua alma, com sinceridade de coração. Diga, Senhor Jesus, nesta noite, eu quero confessar diante de Ti que eu não tenho sido aquilo que o Senhor deseja. Eu tenho pecado, mas preciso do Teu perdão. Diga, eu sei que só o Senhor pode perdoar pecados. Só o Senhor
Só o Senhor tem o livro da vida. tem o livro da vida. E eu peço E eu peço que o meu nome que o meu nome conste desse livro. conste neste livro. O livro dos O salvos. livro dos O salmos. livro dos filhos de Deus. O livro dos filhos de Deus. Perdoa as minhas falhas Perdoa minhas falhas. e me ensina Me ensina a viver a viver de modo digno modo digno dos que agradam ao Senhor. que agradam ao Senhor. Eu quero Eu quero ser eternamente ser eternamente reconhecido reconhecido como filho de Deus Pai. como filha de Deus Pai. Por isso estou aqui nesta noite, Por isso estou aqui nesta noite, clamando a Ti. clamando a Ti. Eu aceito Eu aceito a adoção. a adoção. Eu grito bem alto. Eu grito bem alto. Eu aceito Eu aceito a adoção a adoção de filho de Deus de filha de Deus e me torno e me torno possuidor de possuidora toda a herança de toda a herança do Pai. do Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar?